Pois bem, meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. É maravilhoso ver o grupo cheio, é maravilhoso ver o grupo de oração tão alegre. Deus abençoe a todos vocês. Meus irmãos, eu vim de longe, eu quero me apresentar, mas antes de me apresentar, já pega a passagem para ir adiantando. Hoje nós vamos falar sobre 1 Pedro, capítulo 5, no verso 7 ao 11. Já vai tomando a sua palavra enquanto eu vou me apresentando. Eu moro na Vila Industrial, mas eu sirvo na paróquia São Vicente de Paulo, lá no grupo de oração Servo Javé. Hoje eu não vim com a minha camiseta, mas geralmente eu venho com o meu manto. Na fotinha que eu mandei para o Alexandre, está com o meu manto sagrado. Sou do grupo de oração Servo Javé. O grupo tinha característica jovem, agora a gente está mudando o grupo para um grupo mais misto, né? Um grupo mais adulto, porque está todo mundo mediano ali, os 30 e poucos anos, 40 anos, todo mundo tem 1, 2, 3 filhos, então está difícil trabalhar com a juventude, com aquela criançada lá. Então é grupo de família agora. E eu sou casado com aquela morena maravilhosa que está com meu filho mais lindo ali, a Kelly, meu filho Bento. Nós também temos um filho no céu, o Arthurzinho, ele está lá intercedendo por nós. Eu tenho a honra de ter um sangue no céu, tem um sangue meu lá no céu intercedendo por mim, pela minha família. E hoje eu estou muito alegre de poder trazer a palavra de Deus para vocês nessa noite. Quem daqui está disposto a trabalhar o que a passagem, o que o tema hoje nos propõe? Fala assim, eu. Está proposto mesmo? Está disposto mesmo? Fala, eu estou disposto. Eu só quero ver. Eu só quero ver. Porque quando o tema me foi dado, eu já vou ler o tema para vocês já. O tema é assim: confia-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Tá certo? É isso mesmo, né, Sandra? Será que eu e você confiamos todas as preocupações? Ou de vez em quando eu pego algumas e guardo no bolso e falo, essa eu não quero entregar para você não, Jesus. Essa eu quero levar na estimação. Inclusive, quando a irmã estava conduzindo aqui, falou de alguns sonhos, algumas coisas que ficaram no passado. O Senhor me fez lembrar lá da época de Jacó, onde eles brigavam, o irmão Jacó, se brigaram lá, um pegou a herança do outro, um pegou a promessa do outro, e só deu certo quando os dois bateram de frente e pediram perdão de novo. Mas teve muita briga. E o que o Senhor me colocava nessa condição que lembrou da história de Jacó lá no passado, para trazer aqui para vocês, era que se nós temos assuntos não resolvidos, em especial falando de família, é preciso resolver enquanto há tempo. Porque isso freia a gente, meus irmãos. Isso trava a gente. Aí a gente não consegue entregar todas as coisas na mão do Senhor. Vamos ver se você está disposto hoje. Todo mundo achou a passagem aí? Estou vendo gente folheando aí. Mas 1 Pedro, capítulo 5, o verso 7. Peguem comigo aí. Eu vou começar no 6, um antes, que é importante ler o 6. Lá vou eu. Verso 6. Humilhai-vos, pois debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Agora vem o tema, versículo 7. Confiai-lhe todas as coisas, todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Verso 10. O Deus de toda graça que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade.
Amém. Palavra do Senhor. Meu irmão, eu quero trazer um contexto aqui. Quando Pedro escreveu essa carta, ele estava em meio de uma comunidade que estava sofrendo. A comunidade que ele escreve essa carta, ele está passando por injúrias, humilhações. O povo está com problema de relacionamento, você me entende? Parece que é de hoje. Eu e você não temos às vezes uns probleminhas de relacionamento com alguém da nossa família, às vezes do próprio grupo de oração, às vezes da pastoral, às vezes nós temos dificuldades com alguém que trabalha conosco. Então Pedro está escrevendo para que as pessoas que estão com esse problema de relacionamento, com perseguição, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na escola, aonde quer que eles estejam, para permanecer firme. Essa é a situação que Pedro está escrevendo essa carta. Ele está escrevendo para que eles permaneçam firmes. Mas para permanecer firme, vem o versículo 7. É exatamente o versículo 7 do tema. É preciso confiar todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. É preciso confiar as nossas preocupações na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Alguém tem alguma dúvida que Jesus ou o Senhor Deus cuida de nós? Eu não tenho, mas é preciso trabalhar nessa noite para que nós possamos firmar em nosso coração e na nossa mente, para que Jesus, Ele está cuidando de nós em todos os anos da nossa vida. Ele quer passar aonde quer que você esteja, Ele quer passar na sua vida. Ele não quer deixar vestígio de coisas negativas. Ele quer deixar somente as virtudes, para que nós possamos alcançar o céu. Ontem eu estava levando a palavra de Deus, falando da tempestade acalmada. Lembra quando Pedro anda sobre as águas? Lembra quando Pedro anda sobre as águas? Ele teve medo, a água, o mar estava revolto, agitado. E eu quero lembrar de um pequeno detalhe. Quando Pedro anda sobre as águas, o mar ainda estava revolto. Jesus estava diante dele, mas o mar ainda estava revolto. Somente quando Jesus adentra o barco, o mar se acalma. E eu quero convidar você nessa noite, meu irmão. Se você já fez isso, eu quero que você faça de novo. Convidar Jesus para entrar no seu barco. E aí, se ele entrando no seu barco, você entrega para ele todas as coisas. Não é lançar para ele, Jesus está aqui a minha casa, está aqui. Não, você tem que ser presente. Está me entendendo que você precisa estar presente com ele, diante dele, para que você possa entregar para ele assim, Jesus, está aqui a minha vida, está aqui as minhas dificuldades. Ele quer resolver os nossos problemas. Às vezes os nossos problemas, vale ressaltar, colocar umas aspas, os problemas que nós passamos são meios para alcançarmos a salvação. Amém? Amém? Tem problemas que não serão resolvidos, tem dificuldades que não serão resolvidas, porque são meios para encontrar a salvação, encontrar a Deus ainda mais numa intimidade mais profunda, encontrar o Cristo verdadeiro. Não é o Cristo que se diz por aí, que Cristo só faz, nossa, o Cristo, não é o que eu disse, não é o que eu disse por aí, é o que eu vivo aqui. É o Cristo que eu vivo, ele é realidade. Quando eu entrego as minhas coisas na mão dele, o negócio se resolve. Eu pergunto, temos carregado coisas em nosso coração que ainda não temos coragem de entregar para Jesus? Temos ou não temos? Temos ou não temos? Pensa um pouquinho aí na sua mente, traz um pouquinho aí na sua mente, no decorrer da sua vida, no dia de hoje, na semana. Tem alguma coisa que eu carrego no bolso, guardado, até mesmo no coração, essa aqui, parece que é estimação. Não estou falando de pecado, eu estou falando muitas vezes de mágoa, ressentimento, alguma angústia guardada, está enraizada. Jesus vai me lembrar agora até mesmo da minha família. Na minha família, os meus pais vivem um ambiente hostil dentro de casa há muito tempo,
Então o ambiente está doente. Eu quero que você lembre da sua casa agora. Será que na sua casa está vivendo um ambiente hostil? Será que na sua casa tem palavrão? Será que na sua casa alguém fala injúrias, fala mal dos outros? No seu trabalho, será que você se junta com aquelas rodinhas onde fica falando, fulano de tal, você viu? Nossa, o jeito que ele fez hoje, aquilo não vai longe não, o trabalho dele já está no limite, já está no fim já, ele vai ser mandado embora. Ou você se junta com aquele que começa a falar mal, fulano de tal não fala trabalho muito bem não, ele fala mal dos outros, ele começa a se juntar com as pessoas para falar mal. O ambiente começa a ficar hostil. E quanto mais tempo eu fico nesse ambiente hostil, mais doente o ambiente fica. E eu não consigo sair disso. Aí eu não consigo entregar aquilo que Jesus está esperando que eu entregue, que é a minha vida. Jesus quer carregar todos os nossos problemas. Jesus, Ele quer não somente na cruz, naquele período onde Ele morreu na cruz, não, Ele quer hoje, de mim e de você, entregarmos a nossa vida por inteiro, para que Ele possa resolver a nossa vida, em especial a vida interior. Eu passo por problemas financeiros, alguém que pode passar por problemas financeiros também, e isso muitas vezes é caminho de salvação. Para que Ele vai me dar a vida financeira abundante, se eu preciso de vida interior abundante? Eu preciso dentro estar livre, irmão. Eu preciso dentro estar livre, porque senão qualquer coisinha que está do lado externo me atinge e me bota no chão. Qualquer coisinha que vai estar do lado de fora do meu coração vai me atingir, vai me botar no chão, vai me esmagar. O demônio está ao redor como um leão furioso e ele quer devorar. Pisa na bola para você ver que ele encolhe você com os dentes furiosos. É engraçado, a passagem vem nos trazer um negócio bem hostil mesmo, né? Bem radical, e na verdade Jesus morreu na cruz justamente para mostrar para nós que precisa de sangue derramado para vencer o demônio. Não é eu e você que vamos vencer o demônio com a cara, a coragem, botar a cara a tapa, botar o peitão aberto. Eu e você não vencemos. É preciso depositar na presença do Senhor tudo, para que Ele vença por nós. E Pedro está lá na comunidade, falando para a comunidade, não desista, porque muitas vezes nós pensamos em desistir. Às vezes a gente pensa em desistir da nossa própria família, a gente pensa em desistir da nossa missão aqui no grupo de oração. Isso serve para todos os servos que estão aqui, aqueles que querem ser servos. A gente pensa em desistir da nossa pastoral, a gente pensa em desistir da nossa liderança. Está muito pesado, o fardo está pesado, o lombo está pesando. E Jesus mais uma vez fala: vem, entrega para mim as suas dores, entrega o seu fardo para mim, carrega o meu que é leve e suave. E nós não, esse aqui eu não quero entregar para você não, Jesus, eu vou guardar esse aqui nesse bolso, eu vou pegar esse aqui e vou guardar esse aqui nesse bolso, esse aqui não vou tirar, esse pedacinho do coração aqui, eu lembro daquela mágoa que eu guardei, aquela mágoa, falaram para mim que eu era feio, que eu era feia, que eu era gordo, que eu era ridículo, que eu era ridícula. Quantas palavras não foram lançadas sobre nós, às vezes no passado, às vezes no presente, e aquilo bate no coração e fica, e a gente não tem coragem de tirar, porque a gente fica falando: ai, vai ver, ela vai ver. Entrega, meu irmão, entrega na presença do Senhor tudo isso. Engraçado que eu fiz um roteiro, já não estou no roteiro mais, já perdi totalmente o roteiro. Se eu voltar, eu acho que eu vou perder mais. E o Senhor está me dizendo exatamente isso, e é forte isso. É preciso a cura interior acontecer, mas é preciso coragem. Eu não estou falando para você enfrentar o leão, o demônio, para você enfrentar diretamente o demônio de frente, tete a tete. Você vai perder assim como eu posso perder tranquilamente, mas Jesus quer enfrentar por nós. Mas é preciso tirar a minha mãozinha encardida do controle e deixar Jesus pegar o volante da minha vida. E eu convido você a fazer a mesma coisa. Meu irmão, não é de um dia para a
vai falar assim: Jesus está no controle totalmente. Não é, não é. Tem gente que passa 5, 10, 15, 20 anos de tribulação e Jesus não está no controle plenamente. É verdade ou não é? Porque tem alguns momentos dentro de casa que eu quero ter o controle. Alguns momentos dentro de casa que eu quero ter razão. Minha esposa está ali, não deixa mentir. E Jesus fala: para que se você quer ter razão, se a comunhão do lar é mais importante do que a razão sua? Isso serve para todos os ambientes da nossa vida. Ó, Deus está levando para um lugar que tem nada a ver com o que eu estou escrevendo aqui. Você entende? Você consegue compreender, meu irmão, que Jesus, Ele tem algo nessa noite para nós, que está fugindo do meu controle e do seu, e Ele só quer falar assim: ó, me dá aqui o volante, para quem anda de bicicleta, me dá aqui o guidão, me dá aqui o controle da sua vida, me dá que eu vou fazer um regaço na sua vida, eu vou fazer uma reviravolta na sua vida, eu vou fazer a sua vida sair de cabeça para baixo e ficar de pé, porque muitas vezes nossa vida está de cabeça para baixo. E a gente tem o costume de falar assim, que a nossa vida está de cabeça para baixo, e está. Jesus quer botar o equilíbrio na nossa vida. Ontem eu falava para os irmãos, um ponto que me veio foi temperança. A falta de temperança em nossa vida nos traz desequilíbrio e nos leva a pecar de maneira desenfreada, e muitas vezes é pecar contra a castidade, muitas vezes é pecar fazendo com que a gente manche a nossa vida de uma tal maneira que parece que não vai ter volta, por falta de equilíbrio, por falta de temperança. Eu quero convidar você nessa noite a pedir que o Espírito Santo nos dê temperança, para que nós possamos não ter o controle, ter o equilíbrio, mas ter a audácia de entregar o controle na mão de Jesus. Eu vou ler mais uma vez o tema. É importante que a gente fixe o tema do grupo de oração nessa noite. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero trazer alguns exemplos que Jesus cuidou de tantas pessoas em meio à passagem dele aqui no mundo, para provar para você que não é você que vai ser esquecido. Não é você que vai ser esquecido. Lembra daquela hemorroísa, a mulher com fluxo de sangue? Estava 12 anos com fluxo de sangue. E Jesus não esqueceu dela. O que precisava dela era dar um passo e entregar para Jesus aquilo que incomodava ela. E quando ela deu um passo, encostou na orla do manto de Jesus, na mesma hora o fluxo cessou e ela foi curada. Ela não foi esquecida. O que precisava era lembrar que Jesus podia fazer, ou melhor, ela precisava conhecer o Jesus que fazia. Ela precisava conhecer o que Jesus fazia. A própria passagem de Pedro foi chamado de Pedro. Pedro é o nosso primeiro Papa. Mas antes de tudo, o processo de crescimento de Pedro para ele chegar nessa carta e escrever para os irmãos foi tenebroso. Pedro afundou sobre as águas e pediu socorro para Jesus. Em primeiro programa, Jesus, se és tu, faz ir até ti. Então Jesus fala, vem. Aí ele vai, as águas dão uma balançada, ele afunda. Quantas vezes a gente não está caminhando com Jesus, as águas dão uma revoltada assim, dá uma chacoalhada, a gente olha para trás, né? Aquele que põe a mão na lata para trás não é digno de mim, e eu começo a esquecer de Jesus. Eu começo a lembrar do meu passado, eu dou uma vaciladinha, eu lembro do meu passado, aí eu fui assim, eu fui assado, eu não mereço, a irmã estava falando isso aqui no coração, eu não mereço, eu não sou digno, eu não consigo. Sai, para de dizer essas palavras de maldição sobre a sua vida. Lança sobre a sua vida palavras benditas. Eu consigo, porque o Senhor está comigo. Não é eu não vou conseguir pelas minhas forças mesmo, mas tem que saber a humildade.
A humildade é o princípio de uma oração sincera. O catecismo, eu fiz questão de decorar o parágrafo 25 e 46. Lá vai dizer que a humildade é o princípio da oração. Sem humildade não existe oração sincera. Você pode até falar com as paredes, mas com Jesus você não fala. É preciso humildade, é preciso sinceridade, é preciso abertura de coração. Então seja sincero com você, seja humilde com o Senhor, e para de lançar para você palavra de maldição. Coloca sobre você palavra bendita, coloca sobre você palavras que vai fecundar em você virtudes, não pecado, que vai fecundar em você a salvação, não a ruína, não a perdição. Fala para você: Jesus, eu consigo em seu nome, eu consigo pregar em seu nome, eu consigo cantar em seu nome, eu consigo conduzir em seu nome, eu consigo amar no seu nome. Porque se não for por ele, amar é difícil, irmãos. Amar sem Jesus não é possível. Porque você vai olhar para o seu orgulho, você vai olhar para a sua razão. Eu falei aqui agora, muitas vezes eu estou dentro de casa e eu quero ter razão, assim da minha esposa, eu quero ter razão. E quando eu quero ter razão, eu esqueço a vontade do Senhor. Aí eu quero ter razão, eu não entrego as minhas preocupações na mão do Senhor, eu seguro para mim, porque eu quero ter razão. Eu quero ter razão, eu quero me explicar porque aquilo é verdade, aquele é o caminho certo. Eu acabo perdendo a minha esposa, e meu filho está no meio. Quando eu e minha esposa, você acha que a minha esposa não discute? Discute, mas no mesmo dia a gente tem que se olhar e se pedir perdão. O meu filho no meio, muitas vezes, nós não estamos nem discutindo, nós estamos somente dialogando mesmo. Meu filho não gosta de ver a gente retrucando ideias, que ele acha que a gente está discutindo. Aí ele começa a estender a mão para nós, sabe, meu amor? Põe a mão em mim, põe a mão nela, que é para a gente parar. Então não queira ter razão, não queira segurar para si algo que não é seu. Entrega para Jesus tudo aquilo que você acha que pertence a você. Eu lembro da passagem dos talentos, né? Passagem dos talentos. O servo recebe 5, multiplica. O servo recebe 2, multiplica. Recebe 1, multiplica. Quer dizer, 1 ele enterra. E parece que a gente está com esse 1 e está com medo de entregar para Jesus. É um talento. Entrega para Ele que vai multiplicar. Lá nos mostra o talento colhendo coisas boas, mas muitas vezes nós recebemos coisas negativas do mundo e não entregamos para Jesus e acabamos multiplicando coisas negativas. E tem outro trecho, se não me engano em Marcos, fala mais pesado: você perde até aquilo que acha que tem. Tira daquele servo mau e preguiçoso até aquilo que ele acha que tem. Eu não quero estar nesse papel, eu não quero estar nesse lugar. Eu quero estar num lugar aonde o Senhor me espera. Você já chegou a imaginar como é o céu? Um negócio florido, um jardim. Tem a música da fraternidade, né? O jardim. Será que você pensa como aquela música, um jardim? Será que o Senhor está esperando a gente no jardim em cima? Uma coisa florida, de braços abertos, assim como no filho pródigo? Na verdade é a passagem do pai bondoso. A gente começa a orar pelo filho pródigo quando o filho fez coisa errada, mas a gente para de orar pelo pai amoroso, pelo pai bondoso. Meu irmão, para de tomar sobre si aquilo que não é seu, deixa transbordar em si. É engraçado, né? Você já viu um copo enchendo de água? Você está com um pouquinho de café lá, você põe um pouquinho de água, a água começa a ficar marronzinha. Primeiro vai ficar pretinho, depois ela vai ficando marronzinha, vai ficando mais clara. Deixa o Espírito Santo encher e você vai transbordando, vai transbordando, vai transbordando, vai transbordando, vai entregando o que Deus vai entregando. Uma hora está líquido, está branco, está transparente, na verdade, né? Deixa o Espírito Santo lavar você, entrega para Jesus. Se Ele te dá o Espírito, entrega para Ele o dobro. Faz como a passagem dos talentos. Faz como a passagem dos talentos. Lembrando de mais alguns pontos
alguns pontos que eu escrevi aqui, ó. A tempestade acalmada eu falei, o paralítico curado. E esse ponto tem uma coisa que também traz aqui nessa passagem bíblica. Aqui eles estão reunidos, são como se fosse uma comunidade com um problema de relacionamento. E engraçado que a cura do paralítico, aquele que os 4 amigos descem ele pela tenda, precisa da figura do amigo para o paralítico ser curado. E eu quero trazer aqui para você essa realidade da amizade dentro do grupo de oração, dentro do relacionamento dentro da nossa casa. É preciso ter um outro para que a gente seja curado. E muitas vezes precisa de uma ação. A ação daqueles 4 amigos foi abrir o telhado e com a força dele vai descer o paralítico até lá. Você está no papel do amigo ou você está no papel do paralítico? Não importa. O importa é estar diante de Jesus, sendo amigo ou sendo paralítico. Ele cura, ele liberta. Colocai sobre mim, vamos lá, ler para ler de novo. Confiai em todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Coloca sobre ele as suas preocupações. Apresenta para ele as suas preocupações. Apresenta. Não tenha medo de apresentar para ele. A gente podia ficar batendo na tecla isso o tempo todo, mas daqui a pouco a gente vai orar e você vai ter a oportunidade de colocar para Jesus na simplicidade. Quer fazer uma pequena experiência agora? Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos. Lembra da sua casa. Lembra de uma realidade onde você precisa apresentar para Jesus, onde você não teve coragem até hoje. E eu quero dizer para você, meu irmão, que você está aqui, minha irmã, Deus vai revelar para você coisas que você tinha esquecido. Ele quer que você apresente para Ele aquilo que está entranhado aí no seu coração, que você nem mesmo lembra. Que você nem mesmo lembra aquela palavra que foi dita para você quando você era pequeno, quando você era jovem, quando você era criança. O seu pai falou para você uma palavra muito dura, e você carregou isso a ponto de esquecer, e o Senhor está lembrando disso hoje para arrancar do seu coração e libertar a sua vida. É nessa noite, irmãos. Não tenha medo de pensar, não tenha medo de entrar na sua casa, no seu passado, não tenha medo. Não tenha medo de voltar lá no passado, onde você viveu aquilo. Talvez você foi abusada quando era jovem. Talvez não te tocaram, mas te desejaram tanto que você ficou acuada. O Senhor me põe isso nessa noite. Uma jovem que foi tão desejada, ninguém tocou ela, mas ela ficou acuada. A ponto de quando ela se casou, temendo o seu próprio marido. Entrega para Jesus todas as suas preocupações agora. Permita-se ser real agora com Jesus. Ser realista com Jesus. Permita ser humilde com Jesus agora, para que a sua oração seja sincera. E não tem problema se você não lembra. Faz a oração do não sei. O Padre me ensinou a fazer a oração do não sei. Você vai chegar para Jesus agora e falar assim: Senhor, não sei o que me incomoda, mas tem algo me incomodando. Senhor, não sei o que eu vivi no passado, o que foi de errado, mas parece que tem algo errado aqui. Tem algo errado na minha história. Tem algo errado no contexto familiar da minha casa. Parece, Senhor Jesus, que tem algo errado. Eu escolhi o emprego porque eu precisava, mas não é o que eu gosto. E eu fico matutando. Parece que tem um calo no meu sapato, uma pedrinha no meu sapato. Mas eu não sei, Jesus. Eu não sei, Jesus. Mas está me incomodando.
Olha aqui para mim um pouquinho. Foi apenas alguns segundos. E parece que a gente... É difícil fazer isso. É difícil às vezes falar com Jesus. É difícil às vezes abrir o nosso coração. É difícil às vezes falar das nossas preocupações para Jesus. Muitas vezes eu e você não temos coragem de conversar com nós mesmos sobre as nossas preocupações. Parece que o Jesus que vem diante de nós quando a gente está falando de alguma coisa que nos preocupa, e quando é errado e quando é pecado, quando o negócio está na cara da gente, que a gente pecou, que a gente fez caquinha, para não falar outra coisa, parece que é mais difícil ainda. A gente não quer encarar nem nós mesmos. Parece que vem um juiz. Jesus parece que é um juiz. Parece que ele vai apontar o dedo na nossa cara. E não! Jesus não aponta o dedo na nossa cara. Senão, como que ele ia falar com tantos pecadores? E mais um que eu trago agora, aquela que foi pega em adultério. Aquela mulher que foi pega em adultério, foi pega na cara. Todo mundo sabia que ela foi pega em adultério. Ele estava diante dos homens dessa terra, com pedra na mão, e Jesus do lado, e ele não apontou o dedo para aquela mulher, e simplesmente olhou para aqueles que, como se fosse um leão rugindo para ela, aquele que não tiver pecado, não tira a primeira pedra. No mesmo instante, todos foram saindo um a um, a começar do mais velho. É assim que diz a passagem. E Deus não quer apontar o dedo para mim e para você. Ele não quer apontar o dedo falando para você do seu pecado, do meu pecado. Ele não quer falar para mim: Ariel, você desistiu de um lugar onde eu te chamei. E Pedro escreve justamente para o povo não desistir. O demônio está ao redor, mas Jesus é Ele a glória. É dele a glória, é dele a vitória. E Ele quer simplesmente acolher você nessa noite e falar para você: o projeto vai dar certo. Vai dar certo. O projeto dá certo. Pode ir. Pode empreender. Vai para cima. Dá certo. A rosa vermelha que você esperava quando a irmã falava aqui, é a vida que você espera? Vai, dá certo. Essa rosa vai germinar. Vai gerar uma vida. Vai gerar uma vida. E uma vida, eu não posso dizer que é imaculada, porque nós nascemos com a mancha do pecado. Mas é uma vida muito bem cuidada. Vamos ficar de pé? Eu não sei quanto tempo eu tenho, irmão, ainda. Eu não estou vendo, não consegui enxergar. 5 minutos? Glória a Deus, não estou.